Olá, meus filhotes. Como estão, meus queridos? Se prevenindo do coronavírus, tudo certo? Tá pronto para aprender? Nessa manhã, tarde ou noite, não sei que horas que está vendo esse vídeo. Eu sei que eu estou gravando ele 1 da manhã. Por isso esse silêncio, essa tranquilidade. Bom, eu espero que a gente possa, muito em breve, estar junto. Mas enquanto não chega esse dia, eu estou aqui, do outro lado da tua tela, para te ensinar com alegria. Será que tu pode abrir o teu caderno com alegria? Uma canetinha na mão e fazer as anotações? Muito bem. Hoje nós vamos começar o segundo reinado, né? Trabalhamos há pouco tempo o período regencial, esse período nervoso, esse período dramático da história do Brasil, um período que foi marcado pelo quê? Tu lembras? Deixa eu ver. Fala pertinho. Ah, ouvi. Então foi um período marcado pela instabilidade política, um período marcado pelas revoltas provinciais, revoltas de norte a sul do Brasil, não é verdade? Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, de quebra, a revolta do malês aí nesse meio desse todo esse imbróglio. E o Brasil chegou, inevitavelmente, à beira do esfacelamento. E como esse esfacelamento foi impedido? Diz aí para mim, filhote. Muito bem, tu lembrou, né? Golpe da maioridade, coroação de Dom Pedro II com 14 anos e meio. Meu filho, tu tá estudando, hein? Agora eu botei fé em ti, filho. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir nosso slide agora, nesse momento, e vamos começar aqui o segundo reinado. Já encolhi na tua frente, vou ficar aqui só fazendo um pouquinho de barulho aqui no cantinho, enquanto tu vai acompanhando no slide. Ok, filhote? Agora diz que tu tá pronto, diz assim para mim, eu estou pronto para aprender. Fala, filho. Fala, filho. Será que eu posso ouvir aqui? Ouvi! Eu estou pronto para aprender muito bem e eu estou pronto para te ensinar, então vamos começar. Segundo reinado, olha só. Vou passar rapidamente aqui nas competências. Competência 3, competência 5, abarca esse segundo reinado, né? As muitas habilidades, habilidade 11, 13, 15, 22. Depois a gente vai pessoalmente falar mais sobre essas competências, essas habilidades, né? Agora eu preciso fazer um vídeo mais curto, mas não sem conteúdo. Muito bem? Então, esse garoto que apareceu aí na tua tela, botaram uma barbinha nele, mas ele não tinha essa barbinha, porque ele tinha só 14 anos e meio. Ou seja, o Brasil estava à beira de se esfacelar. Então, a pressão foi o seguinte: olha, Pedro, ou tu aceita ser coroado, ou não vai ter coroa para ti, não vai existir Brasil, esse Brasil vai se fragmentar. Vai acontecer exatamente o que aconteceu com a América Espanhola. Se nós olharmos no mapa do México até a Argentina, são dezenas de países de uma única colônia, que era a colônia espanhola. O Brasil, se nós observarmos, é toda a colonização portuguesa, ou seja, o Brasil praticamente não perdeu nada do seu território, excetuando ali a província de Cisplatina, que virou Uruguai, que na verdade era uma colônia muito mais hispânica do que brasileira. Mas, tirando isso, o Brasil garantiu a unidade do território. Nesse exato momento, que é o período regencial, essa unidade estava ameaçada. E aí, diante desta ameaça de fragmentação desse território brasileiro, o Partido Liberal, que vem desde o período regencial, assim como o Partido Conservador, o Partido Liberal consegue articular com o Dom Pedro o golpe. Golpe, Welton, o golpe da maioridade. É exatamente o golpe que empossa o garoto com 14 anos e meio, Dom Pedro II,
ao trono brasileiro. E aí eu tenho um primeiro problema. Será que um garoto de 14 anos tem condição de governar o Brasil num contexto de cabanagem, de farroupilha, de sabinada, de balaiada? Não tem como. E para fazer um remendo nesse golpe da maioridade, vai ser implantado o que nós chamamos de parlamentarismo. O que é isso, Elton? O imperador tornava-se chefe do Estado, porém não chefe do governo. Por quê? Porque o chefe do governo seria um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, que nós chamamos na época de gabinete, esse primeiro-ministro, ele vai alternar entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ou seja, ideologicamente, no período regencial, esses partidos eram muito adversos, confrontavam violentamente, graças a esse confrontamento que a gente vai ter uma cabanagem, uma balaiada, uma farroupilha. Porém, no segundo reinado, houve uma espécie de alinhamento, de alternância mais pacífica entre esses partidos liberais e conservador. É daí que vem a frase: não há nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, no poder eles eram bem parecidos nas suas práticas, condutas. No campo social era um pouco diferente. Os conservadores eram ricos proprietários, já os liberais eram profissionais liberais, pequenos proprietários, alguém que se dedicava ao mercado interno, nas suas propriedades. Havia uma diferença social. Porém, no tocante à política, eram bem parecidos. Bom, esse nosso parlamentarismo, ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Porque quando a gente olha para a Inglaterra e observa o parlamentarismo inglês, a gente percebe que a rainha Elizabeth, que insiste em não morrer, que está ali vivinha da Silva, né? Eu não sei por quanto tempo essa mulher vai governar a Inglaterra, já é disparado o maior reinado da história da Inglaterra. Eu lembro da criança, ela já era velhinha e hoje eu já estou velho, ela continua lá. Impressionante a vitalidade dessa mulher. Mas ela não apita nada na política inglesa. Ela reina ali do seu palácio, mas quem governa são os primeiros ministros. Então, isso no Brasil é um pouco difícil. Pergunta por quê, Welton? Não ouvi. Ah, sim. Por causa do poder moderador, meu filho. Tu esqueceu do poder moderador? Que dava poderes absolutos para o imperador. O imperador podia fechar Senado, fechar Congresso, fechar Assembleia, poderia criar lei. Fechar... Então, assim, esse poder moderador, conferido ao Pedro, dava ao Pedro o direito de interferir na política de forma geral. É por isso que estudiosos chamam de parlamentarismo às avessas, exatamente por causa deste poder moderador. Muito bem. Por que coroaram Pedro? Dois motivos. Motivo número 1, eu já te expliquei. Garantir a unidade territorial. Garantir esta pacificação interna. E o que é pior? Pergunta o que, Welton? Garantiu. Se nós analisarmos o segundo reinado de 40 a 15 de novembro de 89, portanto, são quase 50 anos de governo desse Pedro. Se nós analisarmos, quantas revoltas houveram? Eu diria que meia revolta. Que é a revolta da Praieira. Algumas horas de revolta, motivada muito mais por questões externas, que é o advento do socialismo, né, que motiva em 1848, que não por acaso e não por coincidência, foi o ano do lançamento do Manifesto Comunista, do Karl Marx. Então, esse cenário, eu vou me aventurar aqui ao anacronismo e chamar de primavera operária do século XIX. 1848, a Europa foi colocada de cabeça para baixo, o Manifesto do Partido Comunista,
proletários do mundo inteiro univos, essa era a mensagem, a bandeira do dia. E isso acabou reverberando pelo Atlântico e chegou aqui em Pernambuco. Então, tirando a revolta da praieira, eu vou ter lá nas vésperas da República uma revolta do vintém, meus filhos, do vintém. Inclusive, essa revolta já caiu no Enem. Única revolta do período, ao lado da revolta da praieira, ou revolução da praieira, como vocês queiram chamar. Então, Pedro, ele garante esse processo de pacificação. Muito bem. O segundo passo, o segundo objetivo da precipitação da coroação do Pedro era uma tentativa de revitalizar a economia brasileira. Potencial nós tínhamos, produto nós tínhamos, e em especial vai haver um produto que vai ser o responsável pela maior parte da nossa exportação. O café respondia pela nossa exportação, o nosso ouro negro. O café é ele que vai ser o responsável por recuperar nossa economia no segundo reinado. Muito bem? Então, esse café ele aparece onde? Onde é que essa economia cafeeira vai se desenvolver? No Vale do Paraíba, que é essa região bem aqui, olha. Essa região bem aqui da costa do Rio de Janeiro. Então, o café ele aparece aqui nessa área. E pela forma de cultivo, não preservavam muito o solo e o solo se esgotava, eles derrubavam mais floresta, iam plantando esse café e esse café começa uma marcha para o oeste. E é lá no oeste paulista que esse café vai conhecer o maior desenvolvimento econômico. Então, quais são as características, Welto, dessa produção cafeeira no Vale do Paraíba? Primeiro lugar, ainda está em voga uma aristocracia reacionária, conservadora, os nossos barões do café. Ou seja, os barões do café ainda trazem aquele ranço escravocrata, aquela coisa do tronco, né, que marcou os primeiros anos da nossa colonização. Então, nós temos um latifúndio que utiliza a mão de obra escrava. Os investimentos em tecnologia no cultivo eram praticamente nulos. Técnicas ainda da coivara, técnicas rudimentares, totalmente rudimentares. Ou seja, esse café ele começa a marchar para o oeste paulista e a região do Vale do Paraíba perde em produtividade, perde em relevância. E aí o que a gente vai ter, Welton? A gente vai ter um declínio dessa região do Vale do Paraíba, né? Por quê, Welton? Porque insistiu até os 45 do segundo tempo com a mão de obra escrava, que estava caro, que estava difícil, porque tu não te esquece que em 1850 nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz ela aboliu o tráfico negreiro, né? Só que além de abolir o tráfico negreiro, esse escravo ficou mais caro, esse escravo ficou mais difícil, né? Só para ter uma ideia, a historiadora Emília Viotti, no seu livro Da Senzala à Colônia, ou seja, a imigração, a Emília Viotti ela coloca lá os preços absurdos do escravo. Só para ter uma ideia, um escravo no século XVIII era vendido por 100, 150, 200 mil réis. A partir de 1850, esse escravo chega a 1 milhão de réis. Obviamente que a expressão no século XIX não era 1 milhão, era um conto de réis. Emília Viotti, ela coloca lá a maior transação de um escravo no Brasil. Esse escravo foi comprado pela cifra de 2,7 milhões de réis. O termo à época,
2,7 contos. Isso é muito dinheiro. Pergunta quanto, Elton? Tu quer saber, né? Tu tá ansioso, eu sei que tu és ansioso. Qualquer tentativa minha de falar quanto isso é em real seria um embuste da minha parte. Mas teu professor, ele não é um embusteiro. Então, eu queria te dar uma pista. Só para ter uma ideia, para ir na Itália e contratar 150 imigrantes, isso custava 2 contos. Ou seja, tu tem um escravo comprado num valor ainda maior do que o custo que um barão do café teria para contratar 150 imigrantes. Que coisa, hein? Então vamos para o Oeste Paulista. Então, no Oeste Paulista, o que eu tenho aqui no Oeste Paulista, meus filhotes? Eu tenho o nascimento de uma burguesia agrária, ou seja, não é mais um simples barão do café, ele é um empresário do café. Empresário do café. E esse empresário do café entendeu rapidamente que insistir com a mão de obra escrava não era muito inteligente, não era muito lógico, devido à escassez e o alto custo do valor do preço do escravo, né? Então ele introduz a mão de obra imigrante europeia. Aí tu vai perguntar, Welton, mas por que europeia? Por que não a mão de obra imigrante da China? Falar em China, péssimo exemplo, né? Pois é, deixa para lá, deixa quieto, meu filho. Não vamos falar de coisa ruim agora de coronavírus, não vamos falar de nada disso. Vamos voltar para cá, volta para mim, volta para mim. Olha só, então, por que não do Japão? Por que não da África? Isso eu vou te explicar na próxima aula. Calma, calma. Eu sei que tu já quer saber, mas calma. Papai vai te ensinar na próxima aula com detalhe. Eu vou dialogar com a biologia, vou dialogar com o cientificismo, então vai ser uma aula muito boa. Eu não posso falar aqui nessa aula. Tudo bem, meu filho? Então, olha só, chegamos no Oeste Paulista. O Oeste Paulista ele vai investir em técnicas modernas, sofisticadas. Por quê? Porque tu tem uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra que vem da Europa, qualificada, a produtividade aumenta, São Paulo começa a prosperar ali, aquela região de Itu, Campinas, né? A área metropolitana de onde hoje é São Paulo, São José. Então, nós temos uma vasta área produtora de café, com alta competitividade. E essa região ela passa a ditar a regra do jogo no cultivo do café, desponta como liderança em exportação do café, e a sua ascensão é a partir do ano de 1850. Também não por acaso. Por que 1850, Welton? Porque é o momento que o tráfico negreiro é abolido, é o momento que a mão de obra imigrante entra com grande força no Brasil. A gente não pode perder de vista que a Europa está em guerra. Onde, Welton? Que guerra? No século XIX? Sim, meu filho, está em guerra, que são as guerras de unificação da Itália e da Alemanha. Não é isso, filho? Só isso tu vai aprender de forma genial com meu amigo Felipe, com meu amigo Emerson. Eles vão te ensinar isso com todos os detalhes. Tudo bem, filhote? Eu queria parar por aqui. Te desejar, meu filhote, um bom final de semana. Aliás, tu vai receber essa aula semana que vem, então uma boa semana, uma semana de muito estudo, de muita produção do conhecimento, de muito trabalho epistemológico. Isso, filho, eu sei que tu sabe o que é isso. Tu já te dedica à produção do conhecimento. Tudo bem? Então, um grande beijo. A gente se vê na próxima aula para falar de imigração, para falar de Guerra do Paraguai, para falar de abolição da escravidão, ok, meus filhos? Então, até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço.